Jogos de videogame como Adventures of the Old Testament, ou seriados como The Chosen, são produções recentes que tentam retratar de alguma maneira o conteúdo e a história bíblica para passar uma mensagem aos jogadores, aos telespectadores. Por incrível que pareça, tem pessoas que não gostam deste tipo de conteúdo. Existe uma crítica e uma polêmica em torno disso, e nos últimos dias eu tenho visto vários comentários sobre o assunto. E como um apreciador dessas artes, eu gostaria de dar aqui a minha opinião, a minha visão sobre o tema. Afinal de contas, o nosso projeto aqui, nós lidamos com videogames. Eu tenho falado bastante sobre jogos bíblicos e quero falar mais sobre isso. E o seriado The Chosen é um dos favoritos aqui da nossa família. Então, tentar passar uma visão pessoal sobre esta questão e tentar ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre este tema. Eu sou o pastor Luiz Miguel, você está no canal Muito Além dos Videogames. Há alguns anos saiu o seriado The Chosen, uma produção independente, ela foi feita por financiamento coletivo. O diretor é o Dallas Jenkins, ele é filho do Jerry Jenkins, que é um dos autores de Deixados para Trás, uma franquia de livros cristãos bem famosos aí, que trata do apocalipse, do arrebatamento, da escatologia, uma ficção cristã bem legal, bem interessante e que fez bastante sucesso. E depois ele produziu esta série e ela tem feito grande sucesso. É uma série gratuita, tem o aplicativo, você pode assistir no aplicativo, pode assistir no YouTube. E há algum tempo ela começou a aparecer nos serviços de streaming. A Netflix, por exemplo, já tem a primeira temporada. E assim muitas pessoas conheceram e aquilo, na linguagem do pessoal de hoje, bombou. Então, algumas pessoas criticam e falam: não podemos colocar Jesus ali, ou idolatrar o ator que faz o personagem. E não é bem assim que foi o relato bíblico. Então fica essa dúvida no ar, é bom ou não é? Outra questão é sobre jogos de videogame que tentam retratar a história da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Temos alguns games antigos, e o mais recente é Adventures of the Old Testament, que inclusive eu tenho divulgado aqui no Brasil. Eu tenho divulgado aqui no canal, nas minhas redes sociais, e eu conheço o produtor e estou em contato com eles. Então, como pastor, como pai e como alguém que gosta dos jogos e admira e gosta de assistir, né, uma boa série, eu gostaria de falar sobre isso e dar um pouco da minha visão. Então, eu lembro que quando eu era criança, nós assistíamos os desenhos animados e, por exemplo, eu sabia de cor os Cavaleiros do Zodíaco, as 88 constelações que dão nome aos personagens, suas armaduras, e eu sabia de tudo. Quando surgiu o Pokémon, eu lembro que eu sabia os 150 Pokémons que tinha na primeira temporada do desenho. Nós decorávamos tudo, nome de carros, nome dos times de futebol e tudo que a gente gostava. No X-Men, tinha aquela apresentação do X-Men Evolution que falava o nome dos personagens. E eu e meus amigos, as crianças, adolescentes, decoravam todos os personagens. Há uma luta para nós pais e pastores, pregadores, ensinarmos nossos filhos, crianças, adolescentes e jovens das igrejas a memorizarem a palavra de Deus, conhecerem as histórias dos personagens. Isso é fundamental na vida cristã. É importantíssimo. Em Deuteronômio, Deus ordena aos pais que inculquem nos filhos, que falem da Bíblia andando, caminhando, assentando, ao levantar e tudo mais. E eles precisam conhecer a palavra de Deus. E isso inclui as histórias, os personagens, os acontecimentos. E muitas vezes em pregações, em congressos, em encontros que eu faço, palestras, eu pergunto para os adolescentes e jovens, e até crianças, em alguns contextos, se conhecem os discípulos de Cristo, se conhecem o nome das 12 tribos de Israel, se sabe o nome dos profetas maiores, dos profetas menores, ou mesmo o nome dos livros da Bíblia. E é assustador como muitas vezes os cristãos em nossas igrejas não sabem quantos livros tem no Antigo e no Novo Testamento, e o nome destes livros, dos 39 do Antigo e dos 27 do Novo. Só para citar alguns exemplos.
quanto mais a memorização de textos bíblicos, pequenos ou longos. Quando The Chosen saiu, eu assisti sozinho primeiro, para conferir, depois, vendo a qualidade, decidi assistir com a família. E assistimos todos juntos. É um seriado emocionante. É uma produção muito bem feita, ela é impactante, os capítulos, a forma como a história é desenvolvida é envolvente. E chama atenção, nos prende, nos cativa. Os personagens são muito bem desenvolvidos, muito bem interpretados pelos atores. E claro, o ator que interpreta a Jesus, ele faz isso muito bem. Cada capítulo é um mais emocionante que o outro. E a gente assiste e fica com vontade de continuar. É difícil não ir às lágrimas nos episódios. É difícil mesmo. E não é forçado. É muito bem feito mesmo. Então é uma obra de arte aí das séries que nós temos neste momento. E vale a pena assistir. A atuação, os cenários, o figurino, a história, o enredo, o roteiro e os personagens. E destaco aqui os personagens. Claro, não é uma tradução literal do texto bíblico. Há uma interpretação de algumas partes, alguns personagens são inventados. Há um pano de fundo criado em torno dos personagens bíblicos. Então a gente pode entender um pouco mais ali sobre Pedro, sobre André, sobre Maria Madalena. E o criador ele cria uma história por trás. E ele vai juntando as peças e nos prende, nos cativa. E sabe, nós gostamos muito, e as crianças decoraram ali os nomes dos apóstolos, se identificam com eles, ficam interessados em suas vidas. E isso é muito bom, muito melhor do que às vezes tentar obrigar a ler um livretinho, um livrinho, alguma coisa e apenas decorar os nomes por decorar. Decora aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas aí quando você assiste, você vê aqueles personagens ali, como nas séries, desenhos e filmes que nós gostamos e acabamos nos identificando e gostando dos personagens. Isso acontece também ali no The Chosen. Não é a palavra de Deus, não substitui a palavra de Deus nunca, jamais. É apenas um lazer, um bom entretenimento, saudável, mas também emocionante, edificante. E um grande ponto de partida para criar esse interesse na palavra de Deus, na história bíblica, para irmos lá ler. E isso tem acontecido. Muitas pessoas não conheciam, não liam, e aí vão na Bíblia para conferir. E aí conhecem a revelação inspirada do Senhor. Quanto ao jogo, é a mesma coisa. O Adventures of the Old Testament, ele tenta retratar vários episódios do Antigo Testamento em um jogo de ação e aventura. Então nós temos várias histórias ali conhecidas da Bíblia, outras nem tanto, em que nós vamos controlar os personagens envolvidos naqueles acontecimentos. E aí temos algumas missões, às vezes é lutar, às vezes é fugir, às vezes é se esconder, às vezes é defender algo. Então no gráfico 3D envolve vários aspectos, os produtores colocaram ali. E tem muita luta, muita ação, muita aventura, com bons gráficos ali no nível do Dreamcast, PlayStation 2. E aí algumas pessoas podem observar e falar, mas não é assim que está na Bíblia. Por exemplo, na fase de Noé, o Noé precisa defender a arca de pessoas que estão invadindo. Então não é assim na Bíblia, claro que não. Mas eles colocam o esclarecimento, esse não é o relato bíblico. Não está assim na Bíblia, foi criado para gerar uma jogabilidade, algo para fazer ali no jogo. E aí antes da fase e depois da fase tem as animações em CG, computação gráfica, que relatam a história bíblica de fato como ela é. No meio da fase, enquanto o personagem está fazendo alguma coisa, aparece um quadrinho com informações do texto bíblico. Na Bíblia diz assim, no relato bíblico consta o seguinte. E ali nós temos um contato com os personagens, alguns deles, com as histórias, e da mesma maneira podemos partir para as Sagradas Escrituras para conhecer a palavra de Deus. Isso é muito interessante, desperta a curiosidade nas crianças e adolescentes, e mesmo nos jovens e adultos que estiverem ou assistindo ou jogando. E assim nós vamos conhecendo um pouco melhor o mundo bíblico, a história bíblica, os personagens da Bíblia e a própria Bíblia. Nada substitui a palavra de Deus, nada, em hipótese alguma.
Mas aqui nós estamos falando de entretenimento saudável, produzido por pessoas que têm um temor de Deus e tentam passar uma boa mensagem e ser apenas aquela semente. É uma oportunidade de evangelismo, de contatos, de quebrar barreiras, de despertar a curiosidade e de, como cristãos e família, desfrutarmos de um entretenimento sadio, saudável, bom, sem coisas ruins ali. E naquelas partes, não está assim na Bíblia. Bom, nós podemos explicar para os nossos filhos, abrir a Bíblia e mostrar a verdade. E de qualquer forma eles vão, através destas obras, dessas produções, conhecerem os personagens, gostarem dos personagens e, através desses personagens, gostarem da palavra de Deus e do Deus da palavra, conhecendo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o único que pode nos salvar dos pecados, nos dar paz e a vida eterna. Então essa é a minha visão sobre o tema. Eu aprovo produções assim. Claro que tudo tem restrições, tudo tem que ser conferido, cada caso é um caso. E nada deve substituir nunca a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, o culto doméstico, o ensino das Escrituras para os filhos, para a família ou para as crianças, a pregação e o ensino na igreja local. Mas no mundo que nós vivemos, em que o entretenimento domina a sociedade, é bem valioso, bem precioso ter algo nesta linha, um conteúdo assim, para oferecer para as pessoas, e é uma forma de evangelizar e de ajudar também as pessoas a conhecerem melhor a história da Bíblia e seus personagens, e claro, o maior de todos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Espero que você tenha gostado, essa é a minha opinião. O que você acha? Você pensa igual? Pensa diferente? Você já assistiu The Chosen? Já jogou Adventures of the Old Testament? Já conhece essas obras? Qual a sua opinião sobre elas? Diz aí no comentário, me conta, eu gostaria de saber o que você acha, e a gente pode expandir essa conversa para outro momento, outra ocasião. Podemos acrescentar alguns elementos aqui, algumas opiniões, mas eu creio que vale a pena espalharmos a palavra de Deus por todos os meios possíveis, inclusive pelos games, pelo cinema, pelas séries. Assista os demais vídeos no nosso canal, temos vários vídeos aí, análise de jogos, documentários sobre os videogames numa cosmovisão cristã, neste ponto de vista que tratamos aqui nos nossos livros, na trilogia Muito Além dos Videogames e nas nossas revistas. Você pode conhecer o nosso material, baixar alguns PDFs, adquirir os demais na Amazon ou na Wiclap, e pode tornar-se um apoiador do nosso projeto no Apoia-se, assim ter o seu nome nos livros e revistas publicados, e também a nos ajudar a produzir mais material assim como este. Espero que você tenha gostado. Eu termino por aqui, desejo as ricas bênçãos do Senhor sobre todos vocês. Sou o pastor Luiz Miguel, Deus abençoe imensamente, um forte abraço para cada um. Até o próximo vídeo.